Existe um território além daquilo que a consciência comum consegue nomear. Um espaço onde os mitos respiram, os símbolos falam e as histórias revelam aquilo que a alma tenta esconder. Entre a luz do herói e a escuridão da sombra, entre a razão moderna e a sabedoria ancestral, habita o inconsciente coletivo. Aqui, arquétipos despertam, máscaras se dissolvem e a jornada nunca é apenas externa. Este é o lugar onde histórias se transformam em espelhos da psique. Bem-vindo ao limiar entre o visível e o invisível. Bem-vindo à psicologia, arquétipos e heróis. No episódio de hoje, atravessamos esta narrativa à luz da psicologia analítica, para compreender como arquétipos, sombras e conflitos da alma se manifestam em Volto Já, Be Right Back, 2013. A câmera desliza lentamente pelo espaço, primeiro captando o interior da casa silenciosa no campo, iluminada por uma luz fria que atravessa janelas altas, revelando móveis imóveis, paredes pálidas, sombras longas e um ar suspenso de abandono. Depois, aproximando-se de Marta, que permanece parada diante da escada que leva ao sótão, com a respiração contida e os olhos fixos no vazio, como se escutasse algo que não se move. O tempo avança sem aviso. Anos se sobrepõem em silêncio. Marta agora vive para a filha, organiza a rotina, controla os dias, aprende a sorrir de modo funcional. O mundo segue, mas algo permanece retido acima do teto. No aniversário da menina, a escada se abre. Ash desce com passos exatos, o corpo intacto demais, a pele sem marcas, o olhar atento e obediente. Ele sorri no momento certo. Fala com cuidado excessivo. Observa tudo esperando permissão. A criança corre em sua direção com curiosidade e alegria contida. Marta observa a distância, o corpo rígido, o rosto imóvel, enquanto o ar se torna denso, quase irrespirável. Não há confronto, não há explosão, apenas a permanência do que nunca foi resolvido. A câmera se afasta lentamente, sobe novamente pela escada, atravessa a porta do sótão que se fecha em silêncio e permanece ali, suspensa na escuridão acima da casa, como se o próprio olhar recusasse descer outra vez. Mas antes que isso se cumprisse, houve um instante esquecido. Voltemos ao ponto em que nada parecia definitivo. A casa no campo ainda respirava a novidade. Caixas empilhadas, paredes nuas, o som distante do vento atravessando as janelas amplas. Marta observava o espaço como quem tenta imaginar um futuro possível, enquanto Ash, inquieto, desviava o olhar para a tela do celular, os dedos sempre em movimento, como se algo do lado de fora fosse mais urgente do que o silêncio recém-conquistado. Havia ali uma promessa frágil, sustentada por gestos pequenos e pela ilusão de tempo abundante. Na manhã seguinte, o cotidiano se rompia sem aviso. A estrada úmida, o veículo devolvido às pressas, o impacto súbito que não permite despedidas. O telefone tocava sem resposta. Marta aguardava, primeiro com impaciência, depois com um pressentimento que escurecia o corpo. Sara, no funeral, aproximava-se com cuidado, a voz baixa, oferecendo palavras que misturavam consolo e tecnologia, como se a perda pudesse ser administrada, como se o vazio aceitasse substitutos. Marta agora adentrava em um território além daquilo que a consciência comum consegue nomear. As mensagens surgiam na tela com familiaridade perturbadora, repetindo padrões, frases, entonações reconhecíveis demais para serem ignoradas. O luto se tornava diálogo constante. A voz retornava pelos alto-falantes, preenchendo a casa, ocupando cada canto. Quando o corpo sintético atravessou a porta, idêntico em forma e som, o alívio inicial cedeu lugar a um desconforto crescente. Nada ali falhava, nada resistia, nada surpreendia. A presença perfeita revelava sua ausência mais profunda. Marta estava entre a luz do herói e a escuridão da sombra, entre a razão moderna e a sabedoria ancestral. No alto do penhasco, o vento cortava o rosto enquanto Ash permanecia imóvel, aguardando ordens, implorando quando confrontado com o fim. A decisão não se completava. Anos depois, a casa continuava habitada por silêncios organizados.
A filha subia as escadas em dias marcados. Encontrava Ash como quem visita uma lembrança permitida, enquanto Marta observava à distância, mantendo intacta a separação entre o mundo dos vivos e aquilo que nunca pôde morrer. Neste momento surge uma pergunta que ecoa na paisagem isolada do campo. É possível elaborar a perda quando a ausência se recusa a desaparecer? Os espaços falam antes das palavras. A casa no campo se estende como um corpo em suspensão, ampla demais para quem habita o luto, clara demais para esconder o que insiste em permanecer. A paleta fria, os ambientes quase assépticos e o silêncio pontuado por sons artificiais constroem um território onde o afeto não encontra atrito. A trilha rarefeita não conduz emoções, ela paira, como um eco mecânico, repetindo a ausência em vez de transformá-la. Tudo ali parece preparado para receber algo que retorna, mas não para sustentar aquilo que vive. O que se manifesta atravessa camadas profundas do inconsciente coletivo, onde o desejo humano de negar a finitude encontra formas recorrentes. A tentativa de conservar quem partiu não nasce da tecnologia, mas da antiga recusa da psique em aceitar o vazio. A repetição de gestos, frases e entonações reconhecíveis produz alívio momentâneo, porque ativa padrões universais de apego e continuidade. No entanto, aquilo que retorna não vem do fundo simbólico comum, mas de fragmentos congelados, deslocados do fluxo vital que os tornavam humanos. A escuridão da sombra emerge na recusa de Marta em atravessar plenamente a perda. Ela não se apresenta como violência ou descontrole, mas como acomodação. A obediência absoluta de Ash sintético revela o conflito central. Não há frustração, não há resistência, não há alteridade. O sofrimento não se elabora porque o confronto é evitado. A consequência psíquica é um luto suspenso, mantido em estado de conservação, onde a dor não cicatriza porque nunca sangra de verdade. A ampliação simbólica encontra ressonância no mito de Eco. Condenada a repetir as palavras alheias, Eco perde o corpo, a iniciativa e a origem do próprio discurso. O Ash reconstruído funciona da mesma maneira. Uma voz sem fonte interna, um reflexo sonoro que devolve aquilo que foi dito no passado. Assim como Eco, ele não cria, não inicia, não deseja, apenas responde. O mito ilumina o horror silencioso dessa repetição infinita, a presença que soa familiar, mas que jamais pode amar de volta. O arquétipo do herói manifesta-se de forma invertida e dolorosa em Marta. A travessia não é épica nem gloriosa, ela ocorre no cotidiano, na manutenção da vida apesar da fratura. O gesto heróico não está em destruir o simulacro, mas em suportar a convivência com aquilo que denuncia diariamente sua própria incapacidade de seguir adiante. Trata-se de um heroísmo mínimo, íntimo, marcado mais pela resistência do que pela vitória, onde sobreviver já é um ato de coragem psíquica. As imagens iniciais retornam transfiguradas. A casa que antes prometia futuro torna-se depósito de passado. O sótão, espaço elevado, converte-se em câmara de contenção. A voz que antes distraía, agora aprisiona. O eco não se dissipa, ele é domesticado. Ao final resta a reflexão mais profunda. O que acontece com a alma quando a memória se torna presença e o luto perde o direito de terminar? Psicologia, arquétipos e heróis. Você ouviu como a psicologia analítica interpretaria. Volto já. Be Right Back, 2013.